falar também sobre o que a gente... Vou falar também um pouquinho sobre os próximos conteúdos, tá? O próximo, na verdade. Professora, eu tenho Oi. uma dúvida, eu aqui, Laura. História do Egito? Oi, Laura, pode falar? A minha mãe tem uma dúvida e eu também. O trabalho que tu mandou dizia ali entregar no dia 13, até o dia 13 na escola. Quem escreveu a punho. Não, na verdade assim, ó, para quem não tem acesso à internet. Ah, tá. Se tu fez de próprio Se punho. digitar, é para Isso. enviar? Tanto digitado quanto de próprio punho. O que acontece? Tem alguns alunos que não estão tendo acesso, tá? E daí esses aí sim, daí vão lá na escola e entregam. Mas quem pode, por exemplo, tirar foto das folhas direitinho e enviar para o e-mail, não tem problema. Tá bom. Tá? Eu te mandei já, senhora. Não precisa ir lá na escola entregar, tá? Isso que eu vou falar agora também. Eu também já te mandei. Eu também. Tá, agora a senhora vai falar, só vou esperar um pouquinho o restante do pessoal entrar. Eu acho que tem bastante gente já. Não, falta mais alguns, né? Tem mais gente para entrar? Será? Ou era esse número de alunos que tinha na aula anterior de inglês? Na aula passada tinha 31, Sora. Era 30 e pouco, Sora. E então, pessoal, o pessoal está entrando. Deixa eu ver se tem alguma mensagem, eu acho que não. Tem alguém aqui mandando. Sora, eu te mandei, tá. Gente. Ué, cadê o resto do pessoal? Estão ainda conectados na aula de inglês? Ô, Sora. Oi. A minha avó falou que em alguns lugares aqui da Restinga tá sem luz. Ah, faltou luz. Então tá. Pessoal, então vamos dar início. Bom dia a todos. Um bom retorno para todos nós, né? Porque a gente teve aí essa semana, então, de recesso e para dar uma descansadinha, porém, não foi assim, né? Aquela coisa que nem dos anos anteriores, mas a gente deu aí um tempinho para dar uma respirada e voltar com todo o fôlego agora para essa nova etapa, né? Como a colega disse, tem alguns pontos da Restinga que estão sem luz agora pela manhã, né? E aí alguns colegas, de repente, não conseguiram se conectar para essa aula agora das 10 horas. Então, no decorrer do período, deixa eu ver se tem alguma mensagem, não, por enquanto não. Nós vamos aí inserindo o pessoal que for pedindo para entrar, tá? Bom, essa segunda etapa, pessoal, nós iremos trabalhar Egito e Mesopotâmia, né? Quanto à questão dos conteúdos. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre essa segunda etapa, tá? Mas eu vou esclarecer mais uma vez alguns pontos do trabalho para quem ainda não enviou, para alguns que enviaram também, né, que eu dei uma olhada, eu estou aguardando, na verdade, o envio dos outros trabalhos também, né, mas a gente tem aí um bom prazo, tem até a próxima semana, eu coloquei para todos, né, a data do dia 13, porque eu sabia, porque eu já tinha explicado para vocês, né, mas vou falar de novo. Por que a senhora botou a data do dia 13 para envio dos trabalhos, já sabendo que vocês teriam aí uma quantidade bem grande de trabalhos para realizar? Eu peguei, então, alterei a data dos trabalhos, que na verdade seria para essa semana, as entregas, né? Eu deixei para a semana que vem, para que vocês pudessem fazer com calma, né? Porque vocês tiveram o recesso da semana passada,
e aí vocês teriam, então, mais essa semana para estar concluindo a atividade e enviando no e-mail que eu coloquei lá no cronograma, tá? Então, assim, ó, alguns alunos me enviaram mensagem perguntando, Sora, para que e-mail eu envio o trabalho, né? Já vão anotando aí quem não enviou ainda e não ou não entendeu, né? Pessoal, foram enviados 2 arquivos, tá? Foi enviado um primeiro arquivo que falava sobre a organização do trabalho, sobre o cronograma. Achei o e-mail, Sora. E o e-mail, e também eu enviei o cronograma que eu ainda falei para vocês, ó, que dizia segunda etapa de estudos domiciliares, né? E falava nessa parte aqui de baixo, a data do envio. E mais abaixo ainda, o e-mail da disciplina para ser enviado. Teve muita gente que nem pegou esse cronograma aqui, ó. Teve gente que nem leu isso aqui, tá? Que eu enviei, que eu fiz, que dizia a terceira etapa, para que vocês olhassem aqui o que está sendo solicitado. Ainda eu mandei na última aula para vocês, né? Dizendo, li, e ainda frisei para vocês. Então, mais uma vez eu estou dizendo, tá? Professora, eu olhei essa folha aí, olhei teu e-mail, depois nem precisei, porque ficou na minha cabeça o e-mail. Exatamente, e tem lá, quando vocês vão enviar, se vocês usam o mesmo computador, aparece lá, né? Já fica gravado o e-mail da disciplina. Então, o pessoal tem que prestar atenção, tem que ler, que daí tinha bastante gente mandando. Sora, mas para onde a gente envia? Sora, mas gente, eu enviei, a secretaria enviou esse cronograma aqui para que vocês pudessem olhar, né? Junto com esse cronograma, foi enviado esse aqui, que era tipo estilo PowerPoint, para que vocês visualizassem todo o passo a passo do trabalho. E aí teve gente que fez completamente diferente do que está aqui, tá? Inclusive, eu aproveito para dizer para vocês, quem já enviou, que revise o seu trabalho. Estou dando a oportunidade, vocês têm até o dia 13 para enviar. Por que eu estou dizendo que teve gente que não seguiu nada do que está escrito aqui? Porque eu já dei uma olhada e tem coisa errada nos trabalhos, tá? Então, vocês dêem mais uma olhada, revisem o que vocês fizeram para não entregar nada errado, gente. Não tem o porquê de entregar, tá tudo aqui, como vocês dizem, tudo mastigado, né? Tudo aqui, ó, escrito como o passo a passo da forma como vocês têm que pesquisar. Então, não tem o porquê de entregar coisa errada. Tá ok? Perguntas? Dúvidas? Ô, Sora, Oi. esse trabalho aqui da coisa aqui, da pré-história, eu já te mandei uma semana antes. Sim, Eduardo, mas qual é a dúvida? A minha dúvida é se todos os trabalhos tem que te mandar pelo e-mail ou no mesmo dia, que é no dia 13. Se você fez antes, Eduardo, pode enviar. Mas o que a senhora estava dizendo? Revisem antes de entregar o trabalho. Olhem para ver se está de acordo com tudo que estava lá na organização do que eu enviei para vocês, no cronograma, se está tudo certinho, se está batendo. Então, olha ali para ver se está certo. Oi, quem chama? Qual é que é mesmo a atividade para esse daqui? É sobre o povoamento da América e a pré-história? Sim. É para fazer um resumo, é tipo um resumo É sobre uma o que pesquisa, sim. E daí, o que vocês vão fazer? Quem é que estava perguntando? O Orquis Transporte. Um Ortiz Transporte. Então, assim, ó, o que a senhora disse na última aula, alguns de repente não estavam. Vocês vão ter que ler o material, pelo menos pegar 2 fontes, né? O que são fontes? Pegar um material, por exemplo, da internet, pegar um material de livro didático, de enciclopédia, de revista, né? Separar ali o conteúdo, ler e escrever o que entendeu.
Essa é a pesquisa. Inclusive, lá no cronograma, nesse aqui, ó, diz ali na segunda parte o seguinte: o que poderá servir para a pesquisa? E antes, ó, Ortiz, diz o seguinte: atenção, né? Lembrete, o trabalho não é de copia e cola, o trabalho é de pesquisa. O que é a pesquisa? Vocês vão ler e escrever aquilo que vocês leram. Por isso que a senhora já deu mais um tempo. Oi. O nosso primeiro hominídeo era igual ao hominídeo do macaco. Exatamente. E agora, na outra semana, apareceu na TV que existem outras teorias de povoamento e também de aparecimento desses primeiros hominídeos, que estão sendo estudadas. Ô, Sora, eu li esse trabalho, Sora, eu já fiz, mas só que eu fiz no caderno, depois de tarde, eu fiz no caderno para fazer de rascunho, né? Depois eu vou passar para a folha sem nenhum erro. Exatamente, é isso aí. Tem que fazer assim, porque sabe quando vocês... Exatamente, porque quando vocês realizam o rascunho, quando vocês realizam, né, a leitura, vocês já vão entendendo e estudando a partir disso, né? Então fica muito mais fácil depois de botar para outra folha e organizar da forma como vocês queiram. Alguns alunos perguntaram ali, né? Eu tinha comentado na última aula. Sora, também fica mais fácil porque daí tu já escreve, daí tu já lê, daí tu já repassa, daí tu entende mais ainda do que tu já escreveu. Exatamente, vai arrumando as partes que tu quer eliminar, que tu quer deixar, as que tu quer, né? Botar o que da forma como quer. Uma coisa a mais. Exatamente. E aí alguns alunos perguntaram o seguinte: Sora, dá pra gente botar figura? Dá para a gente colocar ilustração? Pode botar. Inclusive, eu disse para vocês na última aula que deveriam colocar, porque é mais fácil também de vocês estarem explicando o que colocaram no trabalho. Né? Põe ali a ilustração, põe a figura, e aí depois vocês coloquem a explicação do lado, põe embaixo, enfim. Perguntas? Quem mais quer perguntar? Oi? Ô, Sora, mas eu sempre achei que mas eu sempre sabia, o macaco é muito parecido, é o animal mais parecido com os seres humanos. Sim, porque essa última espécie a qual a gente pertence, né, vem do Homo erectus, né, e ele é o Homo habilis, que é o considerado o homem mais moderno, né, a espécie na qual nos aproximamos. Vocês estão lembrados que eu comentei na aula também? Que eu falei sobre isso? Ainda mostrei as figuras, a ilustração que falava sobre isso? Sim. É isso aí. Ali no meu trabalho, eu botei todos os hominídeos, Sora. E botei até qual é o hominídeo, tipo, o hominídeo do ser humano, que é o hominídeo do humano que a gente é mais inteligente, é o hominídeo mais inteligente. E o porquê que seria assim, né? Porque a capacidade, o que os estudiosos dizem sobre isso, né? Que falam sobre a questão da capacidade craniana. Todos esses estudos, né? Eles são relativos, eles são interpretados a partir disso, né? A questão da formação, né? Do corpo e da capacidade craniana, do tamanho do crânio, né? Por isso que eu comentei, né, e a gente começou a rir na outra aula, por que tem alguns ditados, né? Fulano que tem a cabeça grande, o fulano é mais inteligente, né? Vem daí, né? Porque na verdade, toda essa medição, né, era feita através disso. Quem tinha, por exemplo, a mandíbula, que é essa parte aqui, um pouco mais larga e até mesmo comprida. A questão, né, dessa parte da massa craniana também,
maior era considerado, então, os mais ágeis e inteligentes. Por isso que fala sobre a questão do quadro evolutivo, porque o que é o quadro evolutivo? É uma análise que se faz de todas as espécies que apareceram nesse período e as modificações dessas espécies ao longo desse período também. Então, vai se dizendo como é que esse indivíduo, que esse hominídeo, ele foi evoluindo, né? Ele já tinha mais mobilidade com as mãos, ele tinha mais mobilidades com os pés, o tipo de alimentação era um pouco diferente, né? Uns comiam folhas, outros se alimentavam de folhas e frutos, outros já se alimentavam do quê? De carne, né? E assim, ao longo do período, foi se modificando a estrutura corporal de acordo com a questão da alimentação e também a forma como eles viviam, né? Lá nas anotações de vocês deve ter alguma coisa relativa à questão das habitações. Se lembra quando eu falei para vocês sobre a questão do ser nômade e do ser sedentário? Isso também acabou modificando a forma como esses hominídeos eles viviam. Entenderam, amores? Entendemos. O que mais que vocês querem comentar sobre isso? Alguma coisa que vocês tenham dúvidas, né? Aproveitem, porque vocês podem estar modificando alguma coisa no trabalho também, né? Porque que é importante ter essas atividades. E ainda eu comentei que vocês têm à disposição não só um material de história, mas também de arte. A professora Carol disponibilizou aquele livro digital para vocês, que eu vi no grupo, e aquele livro digital tem bem essa parte que vocês precisam para botar no trabalho. Fala sobre a questão da evolução humana. Vocês viram aquele livro? Vocês fizeram um trabalho com a professora Carol sobre isso, não fizeram? Vocês estão lembrados desse livro digital que ela postou no grupo? Sim, senhora. Eu também tenho ele aqui em casa. E um livro mesmo. Exatamente. Eu me lembro que você mostrou na última aula o livro físico, né? E esse mesmo. É muito bom esse livro. Ele é muito bonito, ele tem umas ilustrações bem bonitas. E a Carol, a prof. Carol, postou lá no grupo de vocês esse livro aí, né? Na versão digital. Então, aproveitem, porque tem bastante coisa bacana que vocês poderão aproveitar a partir desse livro. Beleza? Tudo certo, então? Aqueles que enviaram a atividade e quiserem, então, fazer a revisão, né? Só põe lá uma mensagem para mim. Professora, eu estou reenviando o trabalho porque eu modifiquei algumas coisas. Então, pode arrumar se tem alguma coisa errada. Até eu prefiro que vocês façam isso. Vocês têm tempo ainda para fazer essas modificações e depois estarem me reenviando. Ô, Sora. Eu já enviei e está completo, Sora. Se quiser, dá para mandar uma semana antes do dia 13? Uma semana antes seria agora. Viu, Eduardo? Sim. Porque 13 é a semana que vem. Então, tu já pode enviar, então. O pessoal já enviou, muitos já enviaram. Tá. Sora, Oi. eu não te enviei ainda porque eu não fiz ainda. Não tem problema, Sofia. Vocês têm até o dia 13. Vocês têm até a próxima semana para estar me enviando. Tá. Sem problemas. Que 13 de agosto cai quinta-feira que vem. Ô, Sora, o João tá tentando entrar, mas não tá conseguindo. Quem? O João. O João. João Gabriel. O João Gabriel. Deixa eu ver se ele me mandou alguma mensagem aqui. Ele mandou aqui no meu WhatsApp. Ele pediu a solicitação e não aceitaram, é isso? É.
É o João. Só esperem um pouquinho que eu vou pedir aqui para as gurias aceitarem. Então, professora, assim, eu acho que então ele saiu, alguma coisa aconteceu, a internet dele caiu. Tá, mas ele chegou? Ô, Sora, mas Não, quando não, ela Sora, aqui gravando, o Arthur que tinha caído também é fraco a internet, parece. Ah, mas é que isso aí é porque tem alguns problemas de conexão, porque tem algumas regiões da Restinga que estão sem luz. Tá? Só um Sora. momentinho. Oi. Pergunta, caso não consiga enviar por e-mail, pode ser enviado o trabalho por WhatsApp? Não, pelo WhatsApp não, gente. Porque o WhatsApp não consigo abrir os arquivos. E eu tenho que ter eles salvos também no e-mail. Todos os trabalhos, tá? Inclusive, eu vi o pessoal tá postando, os outros professores, salientando para vocês, né? Que as atividades devem ser enviadas pelo e-mail. O e-mail da disciplina. No WhatsApp, a gente não consegue ter acesso. Se não conseguir enviar, o que vocês devem fazer, né? Para aqueles que pode ir até a escola e deixar lá. Mas a gente disponibilizou para vocês enviarem pelos e-mails. Quem mais? Quem mais? Perguntas? Quem mais? Professora, a gente vai aprender sobre o Egito daqui a pouco. Sim, eu vou falar quais serão os próximos conteúdos. Vai falar sobre o Império Médio, o moderno, essas coisas. O que acontece? A gente, na verdade, não entra muito na questão, assim, né? Mas a gente pega os principais pontos, tá? Até porque seriam os pontos de ligação para a Mesopotâmia. Ô, Sora. Oi. Quando a gente for estudar sobre o Egito, a gente também não estudou só o Egito, só nessa matéria. A gente também, a professora Carol também falou uns negócios sobre o Egito e em matemática a gente aprendeu os números egípcios. Exatamente. É isso que eu também vou falar um pouco quando estiver explicando para vocês, né? Porque no Egito as contribuições deixadas, né, pelo povo egípcio foram inúmeras, né? Que hoje nos servem de base e que nos dão aí o entendimento para muitas coisas. Então, a gente tem como exemplo a questão da matemática, algumas coisas ligadas à medicina também que provém do povo egípcio. Só vou esperar um pouquinho para abrir aqui o meu arquivo para mostrar para vocês. Oi. Por mais que a história do Egito é muito boa, é uma história muito bonita, é uma história de sofrimento e etc., eu não queria viver naquela época, Sora. Teve muita coisa que aconteceu lá. Exatamente. Sora, uma vez lá no Egito teve a varíola, o vírus da varíola que teve uma parte ali, numa época, e o sistema econômico do país... A varíola é um vírus. Exatamente. Era o coronavírus de antigamente. Exatamente, mais ou menos nesse sentido. Porque dizimou e levou muitas pessoas à morte. E daí o vírus da varíola matou muita pessoa no Egito e o sistema econômico do país ficou em decadência e muitas pessoas morreram mais uma praga. etc. Mas o varíola eu acho que matou até mais do que o coronavírus. Porque eu acho que a varíola não saiu no egípcio. Eu acho que acho que essa doença saiu de fora, veio da Europa, não surgiu no Egito. E também, Sora, o vírus da peste, também atacou uma parte ali, não muito o Egito, mas a Europa ali, o vírus da peste. Mas o vírus da peste sim. também. A peste, né, que se fala peste bubônica. Foi a pior de todas essas daí.
Ela A atacava gente... plantações também, né, Sora? Sim, e por que que ele estava falando sobre a questão da varíola, né? E depois ela aparece principalmente na Europa, né? Porque foi onde as pessoas circulavam mais, né? Então, eles transitavam muito, né? E assim faziam com que, assim como que nem a gente tem hoje e tivemos anteriormente H1N1, ela se espalhou muito rapidamente, né? E a Europa, vamos dizer, ela foi o berço de toda essa disseminação do vírus, né? A AIDS Então, também, Sora. aí depois vieram outras, tem a AIDS, né? A gripe espanhola, que depois a gente vai estudar quando vocês estiverem no 7º e no 8º ano, porque foram doenças, né? Que fizeram parte da nossa Sora, eu história. tenho uma dúvida de uma matéria que eu Marcaram a quero história. estudar bastante, Sora. A Primeira e a Oi. Segunda Guerra Mundial. A Primeira e a Segunda Guerra a gente estuda no 9º ano, Ah, A Segunda né? Guerra é easy. A Segunda Guerra assim, saber o motivo que houve aí Que daí a gente estuda também o que aconteceu na primeira parte, né? Na Primeira Guerra, a gente fala sobre o imperialismo, e aí depois a gente parte para a Segunda Guerra. E fala sobre também os reflexos das coisas que aconteceram não só no mundo, mas também no Brasil, né? Nossa, Como a questão econômica. Agora a gente vai voltar para a antiguidade clássica, né? Quem é que está chamando? Alguém chamou? Não? Então tá. Pessoal, sempre procurem ter o caderno de vocês de história, né? Quando a gente for fazendo esses comentários. E assim, para a próxima semana, já vou enviar o esquema sobre o Egito para vocês irem acompanhando, né? E realizando a leitura, porque como eu expliquei na outra aula, né? Eu não vou estar passando atividade toda semana, né? Até porque vocês primeiro têm que se apropriar do assunto, vocês têm que entenderem o que eu estou tentando explicar, né? Eu sei que às vezes através da internet é um pouco difícil, né? A compreensão, por isso que a gente manda o material de apoio para que vocês realizem a leitura antes de chegar na aula, né? Então, assim, hoje, na verdade, eu queria explicar e tirar as dúvidas sobre o trabalho, né, que ainda tinham, e já dar início ao Egito. Nessa próxima semana, eu já vou estar enviando o slide, né, com todo o esquema do conteúdo sobre o Egito, que daí vocês vão ler, né, irão ler, e assim já vão se apropriando do assunto para a gente estar, então, conversando na próxima aula. Tá? Então, leiam os materiais, e aí sim, depois que a gente conversar, que a gente tirar as dúvidas, coisa e tal, aí eu começo enviando as atividades. Não vamos atropelar as coisas, senão vocês vão ficar fazendo um monte de tema de atividade e, na verdade, acabam não entendendo o que estão fazendo, porque tem que ler, né? E tem que entender antes de fazer. Nós temos aí, como os meninos também já comentaram anteriormente, né, o Egito sendo uma civilização da antiguidade oriental que nos trouxe várias heranças culturais que nós utilizamos até o dia de hoje, várias contribuições, né, culturais, na qual a gente fala e usa até os dias de hoje. Nós temos aí o exemplo da medicina, a gente tem o exemplo das técnicas desenvolvidas no campo, né, de agrícola, de produção, de plantio. Nós temos aí a questão do entendimento dos astros também, dentro da própria explicação, né, científica, a gente fala sobre a questão mitológica, da questão do início ao culto religioso, que se propaga através daí, né? Então, foi uma civilização da antiguidade oriental, né, que ela parte aí do nordeste da África, e ela vai, então, se amplificando, vai aumentando ao longo do período, né?
nós temos também a questão dos templos, né? E assim, a adoração, né? De alguns deles, a questão da mumificação também, as técnicas que surgem, inclusive dentro da medicina, de secar cadáver, estudar as partes do corpo, também que surge aí pelos egípcios, né? E nós vamos ver isso como se deu. Alimentar os mortos. Alimentar os mortos. Isso entra um pouco na questão mitológica, né? Que nós iremos ver, né? Depois a gente tem aí, a gente vai ver a questão geográfica. Vocês devem ter visto alguma coisa com o professor William, né? Sobre essas civilizações antigas, como é que isso acontecia, né? De que forma esse tipo de distribuição, de localização, também era um referencial para esse povo egípcio. A gente tem a questão do mar, né? Principalmente do mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, que serviram de base principalmente para esse desenvolvimento da produção agrícola, tá? Oi. O Egito era uma civilização muito ultrapassada na época. Eles faziam construção que hoje a gente só consegue fazer por causa da eletricidade. Tem uma construção lá que eles fizeram que os humanos, os cientistas tentam estudar como é que eles fizeram aquilo. Por causa que exatamente. A gente fala muito, eu vou mostrar aqui, eu vou virar a câmera para vocês, vou mostrar por exemplo, né, dando o exemplo do que o colega falou, né, de uma construção. Estão enxergando? Sim, senhora. Sempre cai o nariz. Não dá para enxergar o slide. Não, mas é só a figura mesmo, tá? Não tá aparecendo. Tá sim. Tá aparecendo aqui. Câmera, que tá você ligada. Então assim, ó, esse tipo de construção é uma delas que se faz um pensamento, né? Se faz questionamentos sobre como esse tipo de obra foi realizada nesse período, porque não se tinha uma estrutura que nem nós temos hoje de guindastes, a questão da elétrica, como o colega falou, né? De que forma esses templos foram moldados, né? As pirâmides, por exemplo, porque são todas construções em pedra, né? Como isso teria acontecido? As pessoas tinham tanta força para construir esse tipo de... Uma dúvida. Quem construiu as pirâmides? Foram os escravos. Ô, Sora, uma dúvida também. Como é que não se desmanchava os blocos de areia, que as pirâmides, algumas eram feitas de areia, blocos de areia? Pois então, são mistérios que se diz, né, dentro da mitologia egípcia. São coisas que as pessoas até hoje tentam descobrir e, na verdade, não se sabe. É um mistério. Oi. E também o jeito... Quem é Daniel? E também o jeito que eles recebiam as cargas naquela época, as cargas de comida, etc., era uma coisa muito doida. Eles recebiam as coisas debaixo da terra, senhora. Era muito doido. Exatamente. São mitos, mistérios, né? Tipo que a gente mesmo estudando, a gente vê as informações, mas a gente fica ainda se perguntando, mas como que tudo isso, né, aconteceu? Se no período era inviável, como é que a gente sabe que isso aconteceu, né? Então é o que a gente chama de mitos e também mistérios das civilizações ocidentais. Professora, dá para entrar dentro das pirâmides? Sim, quando se fazem até as visitações, tem algumas imagens, né, e ilustrações que aparecem, claro, hoje como visitação, né, mas tinha algumas restrições quanto a isso. Entendi.
Ô, Sora, e os mortos, os corpos, eles deixavam lá dentro das pirâmides. Eles alimentavam. Exatamente. Ô, Sora, uma coisa estranha que tinha nas pirâmides era que quando eles matavam alguns escravos, eles botavam aqueles bichos que quando alguma pessoa, né, há anos atrás foram achar, os bichinhos, né, começaram a comer as pessoas. E que bicho era esse, Eduardo? Parecia um besouro, né, mas ele era carnívoro. É que nem nos filmes, só que tinha na vida real também. Isso. O que nós vamos ver, tá, pessoal? Então, um dos primeiros pontos, que daí, junto com o material que eu vou mandar para vocês, na próxima semana, a gente vai ver bem, né? O Egito foi, então, uma das primeiras civilizações da antiguidade, né? Considerada uma das primeiras grandes civilizações da antiguidade. Ela foi unificada por volta do ano, porque que a gente fala quando se comenta, né, alguma coisa referente à antiguidade, a gente fala por volta, só um pouquinho, gente, que senão eu não consigo ouvir e falar ao mesmo tempo, porque dá o ruído aí do microfone de vocês, né? Por volta a cerca de, né? Porque não se tem uma data precisa. Quando a gente for falar, que nem a gente estava falando sobre a pré-história, a gente não tem uma definição exata de datas, tá? Então, quando a gente fala sobre essas civilizações antigas, a gente sempre diz por volta a cerca de, porque não se tem definição. Então, a civilização egípcia, né? Ela surge por volta de 3.150 antes de Cristo, né? Que é a sigla AC que a gente utiliza, que foi juntamente com Menes, né? Ele unificou, ele juntou a política do Alto e do Baixo Egito. Uma das coisas que nós vamos ver na próxima aula é qual era a simbologia, né? Para dizer quando o indivíduo pertencia ao Alto Egito e quando ele pertencia ao Baixo Egito. A cor, né? Daí a gente vai ver a gente pode chamar para vocês de chapéu, né? Que ele usava, que tem um outro nome, né? Que agora eu não me recordo. Cada um tinha uma cor diferente, né? E quando ele pertencia ao alto escalão, essas duas cores elas se intercalavam. Então, para saber se ele pertencia ao Alto, ao Baixo Egito, tinha aí a discriminação através da cor do que eles usavam na cabeça, né? Nós vamos também ver a separação, né? Estudar a questão do Império, como foi fundado, né? E durante que período ele atingiu o seu auge, né? Seu momento mais importante. Nós vamos ver também a questão da importância dos faraós, do governo desses faraós, né? E assim, de que forma eles contribuíram, né, para a organização política, econômica e social do Egito. Nós vamos também ver a questão da valorização da religião, né? O que eles entendiam por religião, que para alguns não era considerado uma religião, né? E sim só uma questão mitológica. Nós vamos falar mais uma vez sobre a questão da geografia e a importância da extensão territorial para o desenvolvimento da cultura egípcia e também para o desenvolvimento econômico do Egito, né? Principalmente no Baixo e no Alto Egito. Nós vamos ver a questão social, né? Porque a gente já fala aí sobre uma divisão social, quem é que estava no topo da pirâmide, quem estava na base, sempre quem está no topo da pirâmide corresponde a quê, gente? Quando a gente tem aquela organização, né, da pirâmide social, quem é que está no topo e quem é que está na base? No topo, o faraó, exatamente. Né? Exatamente.
E na base, Sora, eu acho que é governador. Não, que governador? Como é que eu posso dizer? Na base, pessoal, sempre entendam assim, ó. Quem está na ponta da pirâmide são aqueles que organizam, são aqueles que seriam as camadas mais importantes, tá? Principalmente da estrutura social. Quem está na base da pirâmide são aqueles que trabalham, são aqueles que põem a mão na massa, são aqueles que estão com as mãos ligadas diretamente ao trabalho, que são os camponeses e escravos, tá? Então, a última camada sempre vem assim, ó, artesão, camponês, escravo. No topo da pirâmide, lá em cima, nós vamos ver depois, né? Eu vou trazer... Professora, tinha uma diferença. Aqui no Brasil, os escravos eram negros e no Egito, os escravos eram brancos. Mas aí a gente está falando também de períodos e culturas também um pouco diferentes, né? Aí, para a gente não confundir um pouco isso, porque, na verdade, né, tem algumas sociedades que a gente vê o indivíduo se tornando escravo por dívida. Por dívida. Oi. Professora, aí também no alto e baixo do Egito lá, teve muitas guerras por territórios e também para pegar comidas de algumas das pessoas por lá. Exatamente. E também os dois, o Egito Alto e Baixo, eles quase sempre invadiam um país que era a divisão do Egito. Sempre para também derrubar alguns nutrientes. Exatamente, porque tinha assim, ó, o que a gente fala, né, sobre isso, o que a gente denomina. Essas invasões territoriais é sempre que a gente chama, né, de um país não, de uma região querendo submeter a outra. Né? O que é submeter? É querer se apropriar daquilo que não é seu, né? De qualquer forma. Doa quem doer. Então, essas guerras, né, elas não são pacíficas, né, pessoal? Então, quando ocorrem essas invasões, ocorrem conflitos. E esses conflitos é o que geram problemas na estrutura política e social. Que nem eu estava falando anteriormente, a gente tem no topo da pirâmide o faraó, né, que é aquele que comanda tudo, podemos dizer assim. A gente tem a nobreza, né, que também é aquela que cede, né, dinheiro. Nós temos os escribas, que são os letrados, né, da época, que são aqueles que também têm a inteligência, o poder da escrita, e aí depois a gente vem para as camadas mais populares, que são os soldados, que são os artesãos, camponeses, chegando na base da pirâmide, os escravos. Então, essa pirâmide social, ela é bem importante, né, para a gente entender um pouco de como se desenvolveu essa cultura egípcia. Quem é que estava me chamando? E também naquela época, né, o motivo das brigas entre terras era porque eles também estavam passando por uma crise, né, de alimentos chegando ao país deles, né, no Egito. Pessoal, vocês têm que cuidar. Quem é que está desativando o som do colega? É a Ciara. Agora eu vi aqui na minha tela que foi o Arthur Domingos. Então, assim, Arthur não pode fazer isso com o colega, tá? Quando eu falo para vocês desativarem o som, aí são todos, mas não que um colega tenha que desativar o som do outro. Porque apareceu aqui também, tá? Quem era o outro colega que estava falando também, comentando? Sora, outra coisa. E também dentro das pirâmides eles faziam rituais para o deus Anubis também lá. Exatamente. Nós vamos falar sobre essa questão da religião, né? Que também é muito importante. Nós vamos falar desses deuses, né? Que eram considerados, né? Os maiorais, né? Da religião egípcia, a importância de cada um deles, né?
que tem a sua característica. Um é o deus do sol, outro é o deus da lua, outro é o deus da prosperidade, né? Então, tem várias características aí que nós vamos ver, né, sobre esses deuses. Então, a gente vai falar sobre a questão da cultura e valorização, né, que eles davam. Nós vamos ver também a representação de cada um desses componentes da camada social, né, o que cada um deles representavam, e nós vamos ter bastante ilustração, né, para estar olhando também ao longo dessas 2-3 semanas que nós vamos falar sobre os egípcios. Tá ok, gente? Ô, Sora, posso terminar aquela pergunta lá? Fala, Eduardo. E também por causa que os escravos e os plantadores, os caras do comércio, não concordavam também com o império lá deles, lá, né? Uhum. Isso mesmo. Então, assim, pessoal, quem tiver material, né, para a próxima aula pode trazer, tá? Que fale sobre a questão da cultura e principalmente da sociedade egípcia, que nós vamos começar falando sobre isso. Quem é que está com o microfone ligado? Sora, eu sei bastante coisa sobre o Egito, porque eu sempre me interessei. Eu vi um vídeo só sobre curiosidades sobre o Egito. Isso, eu vou passar também uma videoaula para vocês, para mostrar um pouquinho como era isso, uma videoaula ilustrada de desenho, através de desenho, para que vocês possam visualizar e também entender melhor como ocorreram esses primeiros avanços científicos, vamos dizer assim, né, através do povo egípcio. Tá ok, meus amores? Dúvidas, perguntas? Ô, Sora, tu se esqueceu, acho, de fazer a chamada, né? A chamada vocês vão colocando ali, pessoal, para mim, os nomes, como a gente sempre faz no chat. Pessoal, já botei. A maioria já botou aqui, eu tô vendo os nomes que estão aparecendo aqui. Tá bom. Tá, quem mais? Quem mais quer falar? Então, tá, gente. Então, vamos se organizando. Vocês têm também a próxima aula, tá? Não esqueçam de trazer principalmente o caderno para ir anotando. E eu vou estar disponibilizando para vocês o material, tá? Então, o que eu ia falar, Sora. Oi. Ô, Sora, na próxima aula... Deixa o Pietro falar. Eduardo, que eu não estou entendendo. Oi? Sabia que teve um deus egípcio que foi morto pelos escravos? Sim. Agora não me... mas como é que se diz, a gente vai ver também um pouco de como eles tratavam essa questão, e acho que ele até caiu, dessas agressividade, né? A forma como eles tratavam o outro, a gente vai ver isso aí também. Quem mais? Oi. A gente vai aprender sobre a Grécia também, sobre o Atreus e essas coisas. A gente vai falar depois da Mesopotâmia, a gente entra na Grécia. Ô, Sora, eu queria perguntar se na próxima aula a gente vai falar do trabalho que a gente fez da pré-história. Não, meu anjo, a gente já falou hoje. Sora, uma coisa, antes as pessoas que não eram escravos viravam escravos por causa que eles não pagavam aluguel, que tinha aluguel antes. Sim, são escravos por dívida. Eram escravos por dívida. Por isso que eu digo que tem vários tipos isso aparece nos 10 mandamentos. De tipos de se tornar o escravo, né? E a maioria, nesse período, se tornava por dívida. E também o Egito foi o país que teve as primeiras moedas, o primeiro sistema de dinheiro, que foi os dracmas. Isso mesmo, exatamente. Então, reúnam todas as informações, tragam material para a próxima aula que vocês tiverem disponível, inclusive o que eu vou disponibilizar para vocês também. Tá ok? A Sora tem que preparar a próxima chamada de aula. Qualquer coisa tu põe no grupo da escola, qualquer trabalho? Sim, meu anjo, como a Sora sempre faz. Tá bom.
A senhora sempre, Eduardo, a senhora sempre envia através da secretaria lá do pedagógico, que a professora Zenaide encaminha as atividades, tá? 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 Então tá, meus amores. bom, senhora. Tchauzinho. Boa semana para vocês. Tchau, E aqueles que não entregaram a atividade, vão preparando. Tem até o dia 13. Tchauzinho. Tchau, Sora. Tá, tchau. Felicidades. Obrigada para ti também. Tchau! Tchau, amores. Tchauzinho. Tchau, Sora. Tchauzinho.